primeira teoria quântica foi proposta por Planck. Ele não tinha essa pretensão de desenvolver, propor uma nova teoria. Ele encontrou uma maneira que diríamos fenomenológica de obter a intensidade da radiação quando a gente considera um certo intervalo de frequências. Porque a gente sabe que a intensidade da radiação depende da frequência e até a época de Planck isso era sabido. Você esquenta um objeto e ele começa a ficar avermelhado, depois vai tendendo para a cor laranja, depois para o amarelo, finalmente o branco. O fato é que se sabia, até a época de Planck, desse aspecto da radiação emitida por um corpo aquecido à temperatura T. Planck fez uma hipótese, e essa hipótese só foi melhor entendida depois da teoria de Einstein. De forma que a proposta dele era, digamos assim, fenomenológica. Vamos experimentar isso. Não? Uma proposta desse tipo. Claro que ele introduziu aí a ideia do quantum da radiação, portanto, da teoria quântica da radiação. Muito bem. Qual era basicamente o problema que era colocado e que não se resolvia utilizando a física até então conhecida, a física clássica? Nós temos aqui uma caixa cujo volume, porque ela tem lados A, B e C, cujo volume é A vezes B vezes C, e vamos imaginar a radiação no interior dessa caixa, quando essa caixa é mantida a uma temperatura T. O que a gente vai estudar é o comportamento da intensidade da radiação emitida por esse corpo, né, em função da temperatura. Ora, sabemos hoje, e também sabiam já àquela época, que se nós considerarmos um intervalo de frequências, né, então poderíamos denominar de DI, porque eu estou falando da intensidade da radiação como função da frequência, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que a intensidade da radiação é igual a C dividido por 4π vezes a densidade de energia, que vamos chamar de U, né, que depende de Ni, né, e claro, depende também da temperatura. Nós não estamos aqui especificando, na realidade, a temperatura, mas o ideal seria, sim, colocar aqui uma dependência com a temperatura, né? De forma que, se eu estiver analisando a intensidade da radiação, mas num certo domínio do espectro, na verdade, quando eu considero uma variação infinitesimal da frequência, então é no intervalo infinitesimal de frequências, se sabia, e como de fato nós ainda utilizamos
a mesma ideia. Essa grandeza física, é claro, que ela depende do intervalo considerado, isso é óbvio, né? De forma que depende de Denis, né? E depende ainda de uma grandeza física que poderíamos chamar de número de estados, né, por unidade de frequência, mas número de estados por unidade de volume também. Ora, essa grandeza aqui, como a gente vai ver, ela só depende, é uma função exclusivamente da frequência Ni considerada. Vezes a energia média, quando nós consideramos uma particular frequência. De forma que aqui temos, então, uma energia média, né? E a teoria de Planck, ela veio para determinar a energia média. Esta grandeza física aqui, o número de estados por unidade de volume e por unidade de frequência, já que estou falando de dN, Denis, esta grandeza física já se sabia, uma expressão para ela no nível clássico. Eu não preciso recorrer a uma nova teoria para determinar isto aqui. Ou seja, o problema da radiação de um corpo aquecido, como aquela caixa, né, é um problema que envolve basicamente, e essa era a dificuldade, porque não havia nenhuma teoria clássica que pudesse levar a um resultado para a energia média, de tal forma que essa grandeza física fosse aquela que nós observamos, a observada, né? Em particular, né, a integral de I de Ni, né, quando eu somo sobre todas as frequências, né, então a integral de Denis, que é I, né, de Ni e T, na verdade, se eu integro sobre Ni, isso aqui só depende da temperatura, de forma que a integral de Denis, né, de Dn, Denis, considerando energia média, isso aqui me dá a intensidade total da radiação. Isso aqui se sabia que era igual a uma constante de Stefan Boltzmann, chamar de sigma, vezes T, a quarta potência da temperatura. De forma que se eu integrar, então, sobre todas as frequências, eu vou obter uma função só de temperatura. Essa é a lei conhecida como lei de Stefan Boltzmann, né? Uma outra coisa que se sabia é que esse espectro aqui, ele é tal que ele passa, a intensidade acaba sendo máxima para um determinado valor da frequência, uma curva parecida com essa aqui, de forma que a intensidade máxima acontece para um valor da frequência, que podemos chamar de Ni máximo, ou frequência máxima, Ni max, né? E Ni max depende linearmente com a temperatura. Vamos apenas colocar aqui uma constante C, né, vezes a temperatura, a lei do deslocamento de Wien. Quando você aumenta a temperatura, o valor da frequência para o qual a intensidade é máxima
este valor aumenta também. É claro que isto aqui basicamente explica, né, por que quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, a frequência associada ao máximo da intensidade aumenta. De forma que, por isso, começa a ficar avermelhado. Porque a frequência dentro do espectro do visível, menor é o vermelho. Estas eram as coisas, né, que se sabia a respeito da radiação emitida por um corpo negro. A lei de Stephen Boltzmann, a lei do deslocamento de Wien e esse comportamento que era determinado experimentalmente. Ora, se sabia muito bem calcular, né, dN/dni. É uma grandeza física e que se pode calcular, né? Ora, nós temos aqui uma aula onde a gente explica como determinar dN/dni. Né? O número de estados, né? Quando a gente analisa um corpo aquecido qualquer, aqui eu estou considerando radiação eletromagnética numa caixa, né? O que a gente sabe é que a densidade de energia, ela pode ser escrita como a energia de um conjunto de osciladores. De forma que dN/dni é igual ou é, né, o número de osciladores, né, por unidade de volume e por unidade de frequência. Ora, de acordo com a demonstração que verão em seguida, se obtém que dN/dni é uma função, claro, só de ni, na realidade, e ela é igual a 8 vezes π vezes ni ao quadrado, dividido por c ao cubo. Em relação a isto aqui, né, tanto a teoria clássica quanto a teoria quântica faz uso desta expressão, né? Portanto, dI de ni e t é igual a 8π vezes ni ao quadrado, dividido por c ao cubo, mas este c ao cubo eu devo agora multiplicar por c, então, a rigor, isto aqui é c ao quadrado apenas, às vezes se divide por 4π, então vou colocar c ao quadrado aqui, vezes aqui a energia média como função da temperatura e depende também da frequência, né? dni. Ora, qual foi a solução encontrada por Planck? A solução encontrada por Planck é o que chamamos hoje de quantizar a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, ela é composta por quântons, sim. De forma que a energia, eu quero calcular aqui, é a energia média. Agora temos que usar aqui argumentos de mecânica estatística para a gente calcular a energia média. Mas o fato é que Planck
fez uma hipótese, né, que é a teoria dele, é baseada nisso. Para eu calcular esta grandeza física aqui, ele propõe usar argumentos de mecânica estatística. Vamos fazer isso numa aula à parte, para a gente calcular a energia média, porque a contribuição de Planck foi exatamente aqui, no cálculo da energia média. Para fazer isso, ele faz a hipótese de que a energia é quantizada. Essa ideia, a quantização do tipo moeda, né? N vezes H vezes Ni. Então, essa foi a proposta inovadora, claro, né? E com base nessa proposta aqui, se verifica que a energia média é igual a Hni dividido por E elevado a Hni sobre Kt. Então, veja que é uma função de Ni, né? E também da temperatura, de forma que, com misto, nós obtemos 8π vezes Ni ao quadrado. Agora aqui eu tenho Hni sobre C ao quadrado. Às vezes a gente divide por um 4π aqui também, mas eu não estou procurando ser tão preciso assim, porque precisaria explicar porque o 4π, que tem a ver com o ângulo sólido, mas isso não é o caso, vamos deixar assim. 8π vezes Ni ao quadrado vezes C ao quadrado vezes Hni, e agora aqui eu tenho E elevado a Hni sobre Kt menos 1 dni. Ora, temos agora então uma função aqui, que havíamos denominado, né, de di igual a uma função dni. Portanto, a contribuição para a intensidade da radiação de um valor dni, se você então considerar um intervalo de frequências dni, a contribuição para esse intervalo de frequências para a intensidade da radiação é dada basicamente por essa função. E é essa função que Planck verificou que leva a esta curva aqui. Ora, é fácil ver que se eu derivar essa função aqui com respeito a Ni, ela tem, de fato, um valor para a frequência para o qual essa função é máxima, de forma que, basicamente, com essa hipótese simples, a teoria quântica de Planck, e veja que aqui Planck introduziu uma constante, H. Essa é a constante fundamental da física quântica. Quem explicou o que era o quantum aqui da radiação foi, na realidade, Einstein. E nós sabemos que essa aqui é a energia de um fóton de frequência Ni. O fato é que a teoria de Planck, uma teoria simples, que partiu do pressuposto que a energia é igual a N vezes um quantum, que depois foi identificado como sendo o quantum da radiação. Então, esta teoria, que é simples, o que ela de fato faz, a teoria de Planck? O que Planck fez, apesar de ter sido apenas uma proposta para reproduzir, né,
dados experimentais, né? O fato é que esta proposta, depois, à luz da teoria de Einstein sobre a natureza corpuscular da radiação eletromagnética de uma maneira geral, ela só foi entendida melhor um pouco depois. Mas, de qualquer maneira, a teoria de Planck é baseada na ideia de que a energia vem em pacotes. Quantum da energia, né? Porque temos aqui N vezes o quantum. Quanto da energia, né? Esse quanto da energia é, na verdade, a energia de um fóton. De forma que essa hipótese era relativamente simples. Naquela caixa, eu posso ter nenhum fóton com frequência Hν, posso ter um, posso ter dois, posso ter 30, 1000. O fato é que as energias possíveis são dadas por um número inteiro, porque é isso. Fótons eu conto, 5, 10, 20, 30, um número inteiro, vezes a energia, então, de cada fóton. Aqui temos o início, a origem da teoria quântica. É a teoria de Planck, ainda que não tenha sido entendido logo no início o que o Planck estava propondo. Isso ficou melhor entendido a partir da teoria de Einstein.